Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão escutando, principalmente para o nosso entrevistado, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Denis. Antes da gente dar início, eu queria falar que a minha bateria não está 100%. Eu estou na rua, então caso eu fique mude, vocês podem dar continuamento com quem estiver aqui na sala conversando, tá? É só para já pedindo desculpa antes de qualquer coisa. Sem erro. Então, beleza. A gente vai entrevistar o Léo, como eu disse aqui, o vulgo Flecha de Duende, a Samita, o mestre que mais tem mesas aqui na nossa confraria. A primeira pergunta que eu vou fazer, Léo, é aquela básica, né? Como que você entrou nesse mundo do RPG, cara? O que fez você entrar nesse mundo de loucos e doentes? E como algumas pessoas dizem, adoradores do diabo? Nem fala. Tem muitas situações cômicas nessa história. Mas vamos lá. Eu comecei em 98. Foi assim, né? Tinha um camarada, o Eric. A gente jogava capoeira, colava pro rock junto. A gente conheceu uma menina. E a história foi bem básica, né? Chamava Elisângela, ela narrava. Primeiro, quando ela falou de RPG, começou a falar aqui de vampiro, não sei o que, eu achei que ela era retardada mental, né? Mas, como ela era bonitinha e tal, o que rolou? A gente foi pra chavecar ela. Nessa história de chavecar ela, rolou uma sessão, a gente olhou, rolou outra, e de repente, quando eu tava jogando, hoje Elisângela não joga mais, na realidade todo mundo daquela época parou e eu continuo. Inclusive o RPG fez eu casar com a Janaína. Eu conheci minha esposa jogando RPG. Né? A interpretação saiu da mesa para a realidade. Né? Pô, cara, você é uma exceção da realidade, então, porque normalmente o RPG separa o casamento, né? Ou a esposa separa você do RPG, ou o RPG separa você da sua esposa. É, verdade. Eu costumo dizer que a gente tem que, quando a gente for casar, procurar alguém que tem as mesmas loucuras mentais, as mesmas deficiências mentais que a gente. E aqui em casa é o contrário. Normalmente tem briga quando eu não quero narrar. A menina narradora por pressão e no casamento mais ainda. Cara, antes de dar continuidade para essas perguntas padrões aqui que eu tinha planejado, como você disse aí de procurar uma pessoa que tem os mesmos problemas mentais, eu lembro de uma história que vocês me contaram, e eu queria que você falasse aqui pro pessoal, cara, que vocês estavam andando na rua e vocês estavam falando sobre um pacto. Você pode contar essa história aí, cara? Posso. Tá aqui a Janaína, né? A gangrela de sangue tá na sala. Mas foi assim, eu tava narrando pra ela e ando acompanhando até o trabalho. Na época em questão, eu era só amigo dela. Queria algo a mais, mas era só amigo. E foi assim, né? Tinha esses testemunhos de Jeová, eu não lembro se eram evangélicos. Estavam na turminha deles entregando panfleto e conversando. E o personagem da Janaína em jogo, Naruto, tinha o carro. Ela tinha matado um civil no jogo, né? Matado um civil, uma criança, para fazer um ritual com o Kabuto, né? Para ser que no caso era o Edo Tensei. Né? Mas aí ela falou, olha lá, tá rolando a entrevista. Aí o que acontece nessa história? Quando a gente estava andando, nos aproximando das pessoas, eu não percebi que a gente estava empolgado com o jogo. Tava andando, indo até o centro conversando, jogando e tal. Aí eu falei pra Janaína, ela falou que não podia repetir a ação e tal. Eu falei, Janaína, você já matou uma criança no ritual. Mata outra, não é problema, vai lá. E nesse momento os crianças olharam pra gente, a mulher grudou na mão da menininha que tava com ela, atravessou a rua, o outro saiu. Um falou, sangue de Deus tem poder e virou, né? A moça falou assim, gente, posso passar? E saiu, mas ficou uma situação super tensa. Ela estava falando do jogo e a mulher achou que nós estamos falando, né? Janaína, você já matou uma criança no ritual? Pega outra e mata. A menina grudou a menininha e saiu, atravessou. Nem olhou, uma avenida, quase atropelada foi. Então, foi uma situação ao mesmo tempo tensa e cômica, né? Eu não consigo imaginar o que passou na cabeça dessa mulher, cara. Essa mulher, com certeza, deve estar citando vocês como exemplo. Vocês fizeram a fé dessa mulher mais forte. Pode apostar nisso. Com certeza. Né, Janaína? Você tava lá. A culpada foi ela. Aproveitando a Janaína aqui, conta aí que mesa que sistema que vocês se conheceram? Naruto
Não, ó, peraí. Foi assim, a Janaína, eu não gostava dela. Vocês viram a Janaína? É muito metida, folgada, né? E, na verdade, foi jogando Kindred, Vampiros do Oriente, né? O Danilo, vocês conhecem, né? Falou assim, a Janaína vai jogar. Eu, putz, eu falei, essa mina só enche o saco, não sabe interpretar, né? Ela vai jogar pra quê, né? Aí ela falou assim, eu vou jogar. Eu falei, tá, fez a ficha? Ela falou, tá aqui a ficha. Eu nem olhei pra ficha. Eu falei assim, é o seguinte, seu personagem saiu do inferno, porque é um background plausível pra Vampiros do Oriente. Se vira aí, você encontrou na Umbra 2 bichos. Fala, Danilo e Ivan, vocês estão aí, se virem com ela. Porque eu achei que ela fosse embora. Eu fui ignorando, eu não dei atenção. E só que isso foi Vampiros do Oriente. Essa sessão durou o quê? 2 anos, mais ou menos? Né? Acabou ela sendo a minha última jogadora. A última que sobreviveu. E eu só sacanhava. Ela foi se alimentar no Oriente de um vampiro, descobriu que era de um humano, descobriu que era uma sombra. Super sacanagem. Não, faz parte. Eu não queria que ela jogasse porque ela é chata. É que ela era assim, né? Janaína, você está vendo um bárbaro armado com machado pronto para te atacar. Ela, opa, garras e vou para cima. Depois eu escrevi, Janaína, você está vendo uma mãe alimentando um bebê no parque. Tudo bem, garras e vou estar acertando. Aí eu falei, o quê? Era o bebê primeiro, né? Eu não gostava de narrar para ela. E só que, sei lá, não sei te explicar como rolou a afinidade e acabou terminando junto, mas foi Storytelling em Kindred, foi o primeiro. Depois disso foi Naruto. Aí jogando Naruto a coisa começou com brincadeiras entre um NPC e um personagem dela. E essa brincadeira acabou com 3 filhos, né? 3 filhos reais. Entendi, cara. Entendi, mano. E fala mais uma coisa. Você que desenvolveu esse sistema aí do Naruto, do Street Fighter. Assim, eu particularmente RPG há 12 anos e eu nunca tinha escutado falar. Eu já tinha visto pessoas que estavam fazendo adaptações, né? Mas você pegou uma dessas adaptações ou foi você? Não, na verdade, o Danilo queria jogar, como eu falei, eu virei narrador por pressão, né? Mas como eu chegava na mesa para jogar, ninguém tinha preparado nada, ninguém tinha nada para narrar, se narrava durante uma noite 4, 5 one-shots curtas ali, e numa dessas eu fui obrigado a narrar também. E aí começou. Então o Naruto foi assim, o Danilo queria jogar, ele pegou um livro de D20, já pra época defasado para o que estava acontecendo no anime, e falou assim, esse aqui que a gente vai jogar. Aí ele pegou e falou, Léo, narra aí. Aí eu, não, peraí, é outro sistema, eu nunca vi, né? Afinal de contas, D20 e Storyteller não tem nada a ver, né? Dá um choque de mim entre as duas interpretações, principalmente para quem tá iniciando. E aí nós começamos a adaptar o jogo. Esse jogo ele já existia, tanto que algumas páginas continuam originais. Nós começamos a pegar o jogo, olhar o que estava escrito e adaptar. A ficha deve ter sofrido, modificações umas 8, 10 vezes, até chegar no que é hoje. Para justamente a gente ter essa diferença entre um ninja e outro. Dá para você visualizar a diferença entre um ninja de nível 3 e um ninja de nível 10 sem problemas. Mas na verdade eu não creio isso assim. O Danilo ajudou, a Janaína, a Fernando, Thiago, o Wellington. Agora o Kio jogando, ele está me ajudando a adaptar os níveis épicos. O Felipe quis um personagem que jogue com marionetes e ele está adaptando as marionetes. Então não é um sistema que eu criei. Eu simplesmente estou juntando os arquivos que a galera em comum criou, né? Eu acabei levando mais crédito do que eu mereço. Só que eu fiz foi pegar o copiar, colar mas não, os testes na verdade não são meus. Já Street Fighter ele já existe há muito tempo, foi adaptado pela Dragão e é uma parte do sistema Storyteller, né? Então Street Fighter eu não adaptei nada. A gente só pegou o sistema e joga. Tanto que tem o server de Street Fighter RPG Brasil, né? O servidor, que a gente pega de lá o material. Entendi, cara. Eu te falo que, mano, eu sempre tive vontade de jogar Street Fighter, porque é só aquela coisa, eu sou aquele nerd de raiz, né? Então, aquele que jogava Street Fighter 2 no Super Nintendo e daí vai. Aí, quando eu vi que você tava fazendo isso, foi até que eu falei pra você que eu ia ter a honra pela primeira vez de jogar com você como mestre, né? Infelizmente, não infelizmente, porque eu precisava do trabalho, mas surgiu um trabalho e eu não pude participar daquela one shot, né? Exato. Mas vão ter outras, vão ter outras. Com certeza. Eu já vou até deixar aqui, caso a minha internet acabe aqui, a minha bateria, né, e eu suma,
já fica aí, para quem já jogou com você, falar um pouco, por favor, de como é o mestre Léo aos olhos dos jogadores. Ah, não. Aos olhos dos jogadores, não da esposa, viu, Janaína? Eles vão me difamar. Ah, mas essa é a graça, né? O mestre nunca é querido, cara. Pior que é. E Léo, me fala uma coisa. Você joga bastante como player também ou a maioria das vezes você é o mestre? Você Não, sofre esse bullying? Não, eu fui obrigado, como eu te falei, virar narrador. Tanto que pra jogar eu tenho que procurar servidor. Tu consegui jogar com o Denis, né? Inclusive, tá uma sessão horrorosa. Ele não deixa eu aprender o Carlindo, ele não deixa eu matar ninguém. Né? Não conta isso pra ele. Não, brincadeira, tá da hora a sessão do Denis, gente. E quando o Denis for entrevistado, aí xinga o Denis aí. Né? Mas assim, eu normalmente tô narrando. Por exemplo, eu entrei no RPG Chronix para procurar alguma outra mesa, procurar alguma outra ideia. Vou acabar agora narrando uma mesa de Naruto inicial lá e também Street Fighter, que não teve procura aqui no Confraria, né? Agora no servidor novo eu entrei ontem, eu acho que é Filhos do Fogo, inclusive a Dark tá aqui, acho que ela é moderadora lá, né? E eu já vou fazer um one-shot hoje lá, né? E nós vamos acabar narrando Sabá lá. Eu já estou sendo cobrado nos 3 servidores para narrar Garu. Tá vendo isso, né? Então, assim, por livre e obrigatória pressão, eu narro muito mais do que eu jogo, posto que eu gostaria de jogar mais do que narrar. Mas não me deixam. E o pior, eu sempre falei pra galera, gente, eu não sou especialista, né? Eu sou o cara que menos leu. Eu acho que eu li 70% do total da Máscara terceira edição. Eu olhei um complemento outro, mas corri os olhos, ou pegava um artigo aqui e um ali. Então, eu nunca fui especialista. Então, me assusta até porque tantas pessoas narram e eu acabo narrando e a coisa vai, né? Por exemplo, o Danilo, que leu 2 vezes o material que eu li, o Matheus não estão narrando, né? Um contra os jogadores. E eu faço essas porroloquices e a galera parece que gosta. Cara, mas eu particularmente falando, eu acho que isso é até um mérito seu, porque isso mostra que você consegue desenvolver muito melhor do que o pessoal que acaba lendo. E eu prefiro realmente um mestre que não saiba tanto do sistema, as regras absolutas, porque, como diz no livro, a regra de ouro, cara, é o seu mundo, você é livre pra... vamos ao exemplo de vampiro. Se você acha que um vampiro pode andar no sol, cara, o seu vampiro vai andar no sol, entendeu? Você vai fazer um mundo seu, óbvio que a gente não vai fazer um negócio absurdo desse, né? Mas isso mostra que você não fica tão preso a regras, entendeu? E é o que faz você ser diferente aí, pelo que eu tô entendendo, né? Eu narrando, né? Eu prefiro deixar que o jogador, seja qual for a campanha que eu narro, que o jogador sinta que o personagem dele, não importa se é um Ventru com recurso 5, se é um Toreador com influência 5, ou se é um Cartife que acabou de ser criado, eu tento fazer com que o jogador sinta que o personagem dele é o centro da atenção. Né? Eu quero que cada jogador sinta e entenda que o personagem dele é o mais importante para a crônica. Eu quero, como foi, eu gosto que o jogador queira. Vou narrar essa semana e vou narrar de novo na outra segunda. Eu quero que segunda que vem ele queira jogar e não que ele venha amarrado, né, forçado. Então, essa linha de interpretação de narrar parece que está. Agora eu peço a palavra. É essa a diferença desse narrador. Eu tô falando do narrador. Ele faz, eu casei com ele por causa da narração, óbvio, né? Não só por isso, né? Acabou comigo, né? Aí complica, né? A narração. Mas ele faz cada personagem ser único. E aquele que é o mais simples, que tá lá atrás, ele joga lá na frente. Entendeu? Então, tipo assim, cada mundo do Léo é um mundo diferente. Às vezes eu falo até pra ele, eu falei pra ele, vou fazer um Uchiha. Então, descubro que o Uchiha não tem nada de Uchiha, entendeu? Então a gente brinca bastante com os mundos, tem regras e exceções, óbvio, né? Mas o narrador Léo é o narrador Léo. Todo mundo que conhece o Léo procura o narrador Léo. Cobra ele, narra aí, vamos jogar, vamos marcar um one-shot. Eu mesmo com as crianças, ele falava, vai ter campanha. Tá bom, tô ouvindo, vamos lá.
entendeu? Então a gente brinca bastante com o jogo, com as regras. Esse é o narrador aí que a gente gosta, né? Não ficar preso às regras. E quando tem a regra totalmente é uma regra, não tem exceção, ele cria exceção. Antes de mais nada, RPG, até minha filha. Antes de mais nada, né, Denis? Eu acho que o RPG ele tem que ser legal. Eu paro para jogar RPG para me distrair. Né? Eu tive um dia puto no trabalho, ferrado em casa, né? Criança deu problema, cliente não pagou, sabe? Deu problema em tudo. A hora do RPG é lazer. Então eu não vejo por que na hora do RPG você vê umas mesas tão tensas, né? Um jogador tretando com o outro, fechando o pau, parando de falar, querendo sair na porrada, né? Sendo excluído do servidor, às vezes por coisa boba. Então eu acho que o RPG, antes de tudo e mais nada, tem que se ele perder a diversão, não faz mais sentido. Eu acho que eu tento manter esse foco. Antes de mais nada, o RPG tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser da hora. A pessoa tem que extravasar, né? Sem atrapalhar os outros, extravasar, curtir e que os outros curtam também. Lógico que uma vez ou outra você se irrita com uma situação ou algo não dá certo, mas porque os dados estão aí. Mas eu gosto que o RPG seja o escape da vida pra gente curtir uma onda, tirar um gás, desestressar. E eu gosto quando eu fecho o RPG, eu possa ir lá dormir, ficar tranquilo, ou fazer alguma outra coisa que é mais leve. Então, quando a gente pega uns jogadores problemáticos e encontram, eu prefiro sutilmente retirar ele da campanha para que às vezes um não atrapalhe a diversão de todos. Porque antes de mais nada, né, do mesmo jeito que jogar para todo mundo tem que ser uma terapia, narrar acabou sendo uma para mim. Caramba, cara, legal. Você acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, tipo, qual graça que você vê no RPG? Eu acabou de mostrar que pra você, porque cada um vê isso como uma forma diferente. Umas pessoas gostam do RPG porque você pode ser quem você não é na vida real. Outras porque você pode fazer coisas que você não poderia fazer na vida real. E você acabou de mostrar que realmente é o seu escape da vida real, né? Então, acabou respondendo já essa pergunta. Legal. Então deixa eu já te fazer a próxima, que seria: qual que foi o seu maior fracasso como mestre, cara? Meu maior fracasso como mestre, velho, eu poderia apresentar dois casos, né? Meu maior primeiro jogador, a gente chama o Caio, que não importa o que a gente fazia, ele parecia não desenvolver, né? Quando ele desenvolveu assim, tudo que a gente fazia para ele terminava a sessão com ele brigando ou literalmente chorando, né? Ele era mais novo, chega a chorar ou sair na porrada com a gente. Esse foi um ponto muito ruim, que eu não conseguia adequar ele aos outros jogadores. Então eu acho que isso foi um pouco frustrante. O segundo assim, da minha personalidade, quem me conhece, ou quem vai vir a me conhecer, vai perceber uma coisa: eu não desisto de ninguém. Né? Desistir para mim é complicado. Né? Eu não abandono ninguém, eu não desisto de ninguém e nenhum jogador. Às vezes, por exemplo, eu vou narrar hoje, digamos, para o João, e o João hoje está com tanto problema que a linha de interpretação dele é totalmente oposta ao que ele faria. E esse cara, ele hoje complica a sessão. Mas eu não quero eliminar ele do jogo por isso. Acho que todo mundo merece continuar, né? Agora, outro problema, aí eu não gostaria de dar nome aos bois, é um jogador que é amigo nosso e tal, mas ele... Não importa como a gente vai narrar, a interpretação dele é assim. Se você falar pra ele assim: olha, você recebeu uma missão, você precisa... Não. Eu vou fazer, eu vou acontecer. E vai interagir com outra pessoa. Vamos para a Dark Tide, ela fala assim: olha, a gente precisa resolver uma situação. Ele, cala a boca, eu vou fazer assim. Não, mas o livro diz isso e eu farei dessa forma. Então, assim, esse cara, e tem mais de 15 anos que eu tento narrar para ele, né? Que inclusive a gente insere ele na campanha, mas sucessivamente de uma campanha a outra, de uma campanha a outra, ele acaba arrumando confusão com os personagens e saindo. E o pior, é uma pessoa super gente fina, brother, super gente boa, mas na hora de interpretar tem esse problema. Então a maior frustração que eu tenho é tentar fazer com que o RPG seja legal para ele, porque uma pessoa que leu pra caramba de RPG, pesquisa, tem uma atividade no mundo de RPG muito maior do que a minha, mas na hora de jogar ele fica sem mesa. As mesas físicas que nós tínhamos acabou saindo, as mesas virtuais agora
nos servers, você vê ele entrar, ter problema, ser retirado ou sair. Então a maior frustração que eu tenho, como eu falei, não vou dar nomes para não constranger a pessoa, mas é dessa pessoa, desse amigo da gente. Talvez você saiba quem é, a Janaína sabe quem é, enfim, mas assim, ele não conseguia, ele querer interagir, ele pedir ajuda, ele ligar, pô, aí e tal, e não importa o que a gente fizer, ele terminar a sessão desse jeito. É sempre ele me frustra nesse sentido de o RPG deixa de ser interessante, deixa de ser legal. Às vezes a gente para a sessão por treta, às vezes tem 5, 6 pessoas e vira um clima tão pesado por conta dessa pessoa e a sessão para. Às vezes a sessão para e não tem nem consequência a campanha. Então a frustração que eu tenho é de não ter conseguido que um amigo, né, eu conheço há tempos, que frequenta a minha casa, não consiga e que quer jogar, não consiga se achar no RPG, nem comigo narrando. E olha que eu facilito muito. Mas eu acho que a maior frustração é essa pessoa que a gente vê que quer jogar, não conseguir se divertir com o RPG. Pelo contrário, o RPG para ele é uma razão de ficar mais estressado. Entendi, cara. Pelo que você fala, é aquele jogador metódico, né? Sistemático. Né? Demais. Acho que todo mestre já passou por um jogador assim. E acho que a gente já achou o seu Sasuke pro seu Naruto, né? Então. Verdade. É você tentando fazer ele voltar pra Vila da Folha, né? Verdade. Eu não tinha pensado dessa forma, mas verdade. Mais ou menos isso. E deixa eu falar, então, cara, qual que foi a coisa mais engraçada que já aconteceu que, tipo, sabe, quando você monta uma campanha, uma estratégia, vai acontecer isso, e o jogador fez a coisa mais inesperada que o jogador fez, sabe? Que acabou mudando totalmente o rumo da sua campanha e você ficou sem reação, sabe? De chocado com tamanha ousadia, digamos assim, de tal jogador. Olha, acho que ousadia mesmo assim, o jogador tem uma ousadia de mudar o rumo da campanha. Eu acho que eu não cheguei a pegar, pra te falar a verdade. E olha que eu dou liberdade. Eu normalmente deixo o jogador começar a sessão para depois eu ver o que vai acontecer. Eu não pré-defino antes. Mas uma situação cômica mesmo, que ficou difícil para mim narrar, foi eu narrando exatamente para Janaína, para o Thiago, numa sessão de Naruto há 6 anos atrás. E só um minutinho, e o que aconteceu? Eles estavam 3 para lutar contra um NPC dentro de uma caverna. Era 3 ninjas, né? Só que o que acontece? Por 4 turnos, 3, 4 turnos seguintes, eu nunca vi na vida isso acontecer. A Janaína foi atacar o NPC, ela teve uma falha crítica, ou seja, nenhuma combinado D20, ela tirou 1. Então, ela, na realidade, faz situação desastrosa, você atacou seu parceiro que está um pouco à sua frente à direita. Aí o parceiro dela foi fazer a ação, também tirou 1. Né? Ela falou, ok, você devolveu a ação. Muito bem, isso foi ela e o Wellington. Aí veio o Thiago e falou, não tem problema, eu resolvo. Eu vou usar um ataque de área. Ele também falhou criticamente, tipo assim. Ele também acertou os 2. E aí o NPC não fez nada. Eu falei, ok, o NPC olhou para vocês, abaixou as mãos, né? Aí eles fizeram isso por 3 ou 4 turnos. Aí eu falei, gente, o NPC saiu daí e foi embora, que vocês vão se matar. Então, assim, eles não cumpriram a missão, né, apesar de ter acabado em risos. Foi uma situação muito anormal, porque, assim, falha crítica é uma coisa. Repetir a falha crítica por 2, 3 turnos seguidos, sendo 3 jogadores, não é possível isso, né? Eu troquei, os dados eram do Thiago, eu falei, troca esse D20, pelo amor de Cristo, porque senão só vai sair 1. Mas aí eu rolava os dados e saia normal, né? Então, assim, aquela situação por 3 turnos, cara, que um atacava o outro, ou acertava o outro por essas falhas críticas do NPC lá, e o pior, eles estavam se causando danos contundentes, né? Eu tive que retirar o NPC da cena, fazer com que a missão fracassasse, eles voltassem, né, pra base, para poder reagrupar e tentar de novo, com muito mais dificuldade, porque foi impossível isso, né? Eles não conseguiram se atacar, um bateu no outro, né, aparecendo os 3 patetas lutando, e eles ficaram bravos, mas no NPC não fez nada, tipo, vocês quase se mataram sem que o NPC fizesse nada. Então, essa foi uma situação. A gente saiu bem machucado. Bem machucado, e o NPC, que era o vilão da história, saiu rindo da nossa cara. Uma outra situação cômica, se você me permite, Denis, acho que todo mundo acompanha Naruto. O que acontece foi com o Thiago, também esse outro jogador que jogou muito comigo.
havia um torneio no mundo inferior e ele não recebeu autorização para descer ao mundo inferior. Havia uma forma de ir totalmente preparada para isso e tal, mas ele não recebeu essa informação. Mas o Orochimaru, do NPC, resolveu mandar os ninjas dele para lá. Então existem duas maneiras básicas de você estar no inferno. Lembrando que é o inferno oriental, não o inferno cristão. Tá? Existem duas formas básicas. A primeira é você morrer. A segunda é você ser arrastado até lá por um ninjutsu. Então o Orochimaru matou três ninjas poderosos dele para que eles fossem. Mas o Thiago ele chegou na cena para poder indagar o Sennin, que ele queria ir pro torneio. Aí o Sennin falou, tudo bem, eu já mandei esse, você quer ir? E aí o Thiago, a cena que você viu assim, ele parecia o Kiko do Chaves, né? Ele fez assim, não, tô sussa, tô de boa, e foi tentar mudar a ação. Então foi uma outra situação. Eu narrando não parece ter engraçado, mas na hora foi muito. Inclusive o pessoal comenta isso quando se encontram, né? Entendo. Tem jogadores que acabam fazendo umas coisas. Esse tipo de situação cômica que eu falei de elaborar uma campanha. Vou te dar um exemplo de uma campanha que eu estava mestrando, era de D&D. E eles tinham que salvar a princesa. Aí, quando eles chegaram no calabouço, o demônio que tinha sequestrado a princesa falou: agora eu vou prender ela e vou conseguir sugar a essência dela. E terminando de sugar a essência dela, vou poder dominar o mundo e tal. Um dos jogadores pegou e soltou a bola de fogo e matou a princesa. Cara... Ele frustrou o demônio, né? Acabou, conseguiu. Não, o demônio não dominou o mundo, mas a missão era salvar a princesa. Aí, beleza, eles lutaram com o demônio bem fraco, mataram o demônio e voltaram e falaram, infelizmente o demônio matou a sua filha antes da gente chegar, foi tarde demais. Mas, cara, isso foi hilário. E a gente não conseguiu jogar por 2 horas, de tanto que a gente tava rindo e xingando o cara, ao mesmo tempo idolatrando. Não sabia o que fazer. Comigo aconteceu algo pessoal, mas eu jogando, não narrando, né? Que a situação foi, meu personagem saltou, havia um pequeno canyon jogando Garu. Eu saltei para pegar o item que estava caindo, era um pergaminho, na verdade, que caiu de um corex, se não me lembro bem, mas eu saltei para pegar, mas eu não tive acerto suficiente para chegar no pergaminho. Então, eu ia cair, obviamente. Aí o companheiro jogador da gente, né, filho de Gaia, ele saltou. Mano, foi aquele teste, 8, 9, 10. O teste, né? O cara tem só acerto. Aí o narrador, ok, você salvou o Léo, você pegou ele. Não é isso. Eu pulei, eu vou pisar nas costas do Léo pra pegar empalo e pegar o pergaminho, cair do outro lado e falar, tá aqui, vambora. Então, assim, ele não é um filho de Gaia, ele é um filho da puta, né? Caralho! Porra, sem não é nenhuma tribo, na verdade. Nenhuma tribo faria um bagulho desse. Eu passei por isso, né? Tipo assim, eu me estourei lá embaixo no chão, ele olhou e falou assim, qual a dificuldade? Você tem que pegar, não pular no buraco. Entendi. E, Léo, a gente já entendeu você como narrador, então, acredito. Já vivenciamos seus desastres, suas histórias engraçadas. Me fala um pouco do Léo jogador, cara. Digamos que você perdeu essa maldição do narrador, né? Porque todo mundo que narra uma vez ganha essa maldição. Narrou uma vez, narra sempre. Verdade. Você não tem mais essa maldição. Agora você é jogador. Explica um pouco de como que é o Léo jogador. Tá, o Léo jogador, eu acho que eu posso definir em 2 pontos, né? A primeira fase que eu jogava, sempre com a Samita, então assim, eu tinha assim, uma linha de interpretação bem simples, né? Vou atacar qualquer outro personagem, qualquer outro jogador, uma linha bem parecida com o nosso amigo lá que eu falei. E só que eu não sei se quanto mais eu tento ser sério, mais as pessoas riem, né? Então eu fazia as coisas, parecia sério, mas todo mundo ria. E só que eu era que o jogador problemático. Se não vai acontecer como eu quero, eu vou barbarizar, bagunçar a mesa. Mas eu nunca tive, assim, digamos, amor pelo personagem, né? Que naquela época, se o personagem morresse, eu não estava nem aí. Né? Então, eu cheguei a ter, por exemplo, uma Samita que 2 jogadores criaram 2 famílias diferentes duas famílias, 2 clãs, digamos assim, né? Pra poder só caçar meu personagem, e eu achei legal. Acabou que a gente virou amigo, não fui caçado, mas eu tive essa fase de jogador problemático. Mas muito problemático mesmo. Hoje, forçosamente, depois de narrar, né? A linha de interpretação muda.
eu acabo tentando ser mais um mediador pro narrador do que um jogador efetivo de primeiro combate, de tomar sumas atitudes. Eu deixo ver o que rola primeiro para ver onde seria complicado pro narrador para mim entrar. Então a maldição já responde a minha próxima pergunta também. Então a maldição do narrador, ela acaba a gente não se livra dela, né? Um exemplo de que eu posso dar na campanha mesmo que você estava narrando, né? Que quando o Danilo dividiu a matilha, eu falei, puta que pariu. Dividiu, ele ia sozinho, eu falei, bom, eu venho com a matilha, como tem que ser, como é óbvio, com uma razão para me acompanhá-lo, e ele vai se ferrar. Vai sair da sessão, vai ficar frustrado, vai falar, deixa eu. Vamos tentar ir junto para dividir isso, depois eu vejo as consequências, né? Mas deu no que deu. Só que assim, eu sempre tento colocar essa mediação entre os jogadores, ou entre. Não que eu seja o bonzinho pacifista. Eu adoro ter a oportunidade de me meter em confusão, né? Mas normalmente eu acabei virando mais um apoio do narrador do que um jogador, né? A gente vai perdendo basicamente o hábito de interpretar. Eu paro para interpretar, hoje eu olho o que eu faço, né? A gente ganha. Na primeira fase digo que 12, 13 anos atrás, quando eu jogava muito, o narrador falava, eu já tava, não, eu faço assim, vamos para lá, vamos para aqui. Eu sempre ativo, eu não parava para esperar o que os outros iam fazer. Eu geralmente tinha iniciativa. Hoje mudou. A gente acaba esperando instintivamente o que os outros companheiros vão fazer, né? A maldição do narrador nos acompanha. Entendi, cara. Eu entendo você. Não sei se eu posso dizer que eu compartilho do seu pensamento. Assim, depende muito do sistema. Por exemplo, um World of Darkness eu também faço igual você. Eu deixo eles fazerem e tento consertar as cagadas. Porque você, como um narrador, você sabe quando um narrador te dá uma missão entre linhas, né? Verdade. Você consegue entender quando ele fala, tem uma pedra ali. Você já sabe o que o narrador quer que você faça com essa pedra. Se é para pegar a pedra, se é para quebrar a pedra, vai depender do contexto. Sim. Aí tipo, eu evito de pegar a pedra, o pessoal pegar, o pessoal tentar resolver, porque você acaba estragando. Não é que a gente pensa mais, é porque a gente já entende a lógica do mestre, né, na verdade. Em alguns casos o Léo pegou a pedra. Não, peraí. Interpretação errada minha lá. A gente entendia que a pedra ajudaria a matilha. Eu não peguei pra achar que ele beneficiava. Essa pedra mesmo, na verdade, ela era só boa. Eu tive que fazer ela ficar ruim porque eu pensei numa crônica para juntar os pontos com... Entendi. Acho que o Denis caiu. Denis? Ele caiu, no mínimo. Voltou. Não se vá. Voltei? Voltou. Ah, tá. Eu falei um monte de coisa sozinho aqui, o pessoal do bar tá olhando pra mim e dando risada já. Normal. Isso aí, eu já nem ligo. Testemunha de Jeová aí? Ah, nem sei, cara. Esse bar aqui, eu moro nesse bar, então tá tranquilo. Mas a questão dessa pedra aí, cara, era pra ser uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Agora, posso me intrometer na entrevista de vocês e falar um pouco do personagem do Léo, que eu sei, eu vivo com ele há 6 anos, né? Com certeza, por favor. O Léo, jogando, era daquele. Vamos jogar! Vamos! Façam as fichas. Sempre vampiro. Me apresentavam anciões para uma crônica. Como que você conseguiu isso daqui? Pintando a bolinha. Não acredito. Beleza, passou. Outra sessão. Um tem uma espada de um anjo, o outro tem uma espada de demônio. Como vocês conseguiram isso? O anjo deixou na terra, eu peguei. Tá? Que mais? Jogar o Léo com fome, tendo que se alimentar no meio de uma cidade, o pau fechando. O Léo chamar o animalismo lá para chamar ratos, enche de rato. Só que, tipo assim, o Léo queria se alimentar. Era 15 vampiros ali. Todo mundo pulou na frente do Léo. Não sobrou rato pro Léo. Sabe o que o Léo fez? Pegou uma granada e jogou no meio dos ratos. Resumindo, todos os jogadores saíram correndo. Aí o narrador olhou pro Léo.
Tá, você vai explodir os ratos? Não, eu não puxei o pino, era só pra eles saírem. Não, é que teve uma situação. Assim, na verdade, pra você ver. Amor, é que eu já não lembro das situações. Nessa mesa específica, eu acabei lutando contra 2 dançarinos da Espiral Negra, mas vejam bem, em minha defesa, ocorreu o seguinte: eu tinha acabado de me ferrar contra um licantropo, me curado e tal. Aí o narrador fala a seguinte cena frase pro jogador: tem 2 dançarinos na sua frente. Tem o quê? Ele falou 2 dançarinos. Nota, eu nunca tinha ouvido falar de Garou. O que eu imaginei? 2 caras de teatro ali dançando no chão, mas que merda, vou enfiar a mão na orelha e passar. O narrador não explica. Eu nunca vi falar de vampiro, de Garou, cara. Tem 2 dançarinos aí. É o quê? Ele tem 2 dançarinos aí que estão na sua frente. Pô, mas sai daí, meu filho. Eu acabei de lutar com um bicho, metade já caiu lá atrás, você põe 2 bailarines aqui. Foda-se os dançarinos, deixa eles dançando lá. Né? Mas aí a situação... Acabou que eu estava me arrastando, incapacitado, e eu estava entrando em torpor. A atitude foi tão extrema que eu ia, né, torpor logo, foi tão extrema que eu joguei usei animalismo para chamar. O meu personagem nunca havia se alimentado de algo que não fosse de outro vampiro. Eu faço isso, eu vou. Eu estava com 2 de sangue no corpo e naquela situação. Então todo mundo foi lá para se alimentar. Todo mundo que estava escondido dos jogadores resolveu me atrapalhar e se alimentar. Eu, na verdade, pra falar a verdade, eu lancei a granada mesmo pra explodir todo mundo. Mas como todo mundo correu, só ficou os ratos, porque rato não tem medo de granada, aí eu falei pro narrador, né, assim, não puxei o pino, vai, colou, não colou, mas a sessão de risos acabou colando, né? E aí essa outra da ficha que ela falou, por quê? Me apresentaram, os caras estavam no one shot com um personagem de 8ª geração. No one shot seguinte ele era 7ª, no one shot seguinte, 5ª geração. Eu, tá bom. Aí eu fiz um personagem de 6ª geração e o Thiago, inclusive, né, perguntou assim, Léo, como é que você conseguiu esse personagem? Eu falei assim, eu fiz ele. Ele falou, tá, mas todo mundo tem um personagem que conseguiu de uma forma e tal. Eu falei, eu também consegui de uma forma. Ele falou, como você fez? Então, eu pintei a ficha, eu escrevi na ficha. Aí ele falou, como é que ele tem Despertar do Aço nível 5? Eu falei, eu coloquei as 5 bolinhas aí. Aí ele falou, tá, mas ele tem destreza 6. Eu falei, eu sei, fui eu que pus aí, né? Aí eu falei, como você fez? Eu falei, com lápis. Eu não tinha uma história, só isso que eu faço. Caralho. É simplesmente isso. Eu não quero saber, né? É mais fácil do que eu falar assim, não. O primo do cunhado do meu irmão narrou pra mim, na ocasião exatamente, Caim me abençoou com esse dom, Lilith levantou, não. O próprio Uriel me deu a espada dele para que eu o representasse na Terra. Então, como é que você teve? Eu falei, não, cara, não tenho nenhuma história, não. Eu só pus na ficha mesmo. Caraca, cara, sensacional, velho. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, que todo mestre tem, não adianta você falar que não. Um jogador que você quis matar e você matou, que até hoje você se vangloria da morte desse jogador, cara. Que me vangloria da morte do jogador? O La Sombra do Jean. Né, que, enfim, outro desses vampiros de 4ª geração. Ah, não, me perdoa. Teve um pior ainda. O Headbanger, o Tony, né? Ele nos apresentou um Tremor. E jogou mais de 2 meses com esse Tremor. Até chegar na minha mão. Lembrando que a Samita aí na ficha. Li muito sobre o clã. Tem um carinho enorme pelo clã. Não que eu tenha nada contra Tremor. Só para deixar claro, eu não tenho preconceito contra Tremor. Eu só não gosto que eles vivam em sociedade, tenham os direitos que os outros vampiros têm e estejam na máscara. Fora isso, eu não tenho problema com o Tremor. Mas... É por isso que falam que não é, claro, né? Né? Mas o Tremor dele em questão, cara, tinha na ficha um peão. Nós também aqui, a ficha, essa antecedente te deixa você manipular outro vampiro, né? O vampiro em questão tem laço de sangue com você. Isso no BG. O cara tinha uma Samita de 5ª geração como peão. Eu falei, você é um Tremor de 8ª geração e conseguiu ter como peão uma Samita de 5ª geração. Ele Fora isso, ele tinha os acessos à Montanha dos Assamitas. Então, esse foi o personagem que eu realmente... Eu não foi nem como um narrador. Eu queria matar como jogador, mas não deu. Então, esse fiz questão de deixar que ele chegasse no Ninho da Águia, chegasse na montanha. E lá ele descobriu que ele só chegou até a montanha porque ele seria usado como sacrifício em um ritual de uma taumaturgia lá e dos feiticeiros da Samita, e foi isso. Esse é o que eu me lembro de ter matado mesmo, porque, pelo amor de Deus, né? Tremor,
com Refúgio em Alamute e Vampiro de 8ª geração que tem um peão de 5ª, não dá, né? Então esse é uma Te idolatro mesmo. até o fim. Oi? Te idolatro até o fim. Matou um Tremere assim. Pô, É outro que compartilha aqui essa porcaria na Eclã. Eu também compartilho da mesma opinião que o Samita, né? Mas pra mim eles não são não. Tênis? Acho que ele morreu de novo. Né? Talvez o celular dele tenha terminado. Não, tô aqui. Tô ouvindo tudo. Ah, tá. Eu estava no toalete. Ah, tá vendo? Falamos de Tremere, ele foi ao banheiro. Muito bom. Confesso, como acho que eu já falei pra você, inclusive, eu sou bem leigo nos vampiros, né? Joguei uma campanha ou outra quando o Alan, o nosso rei aqui, estava aprendendo a mestrar ainda, então não tive um mestre experiente e nem jogadores ao meu lado experientes o suficiente para me ensinar a jogar, entendeu? Então eu falo que eu joguei, mas não joguei. Entendi. Outra coisa, cara, que eu queria saber de você como mestre me conta a forma mais absurda que você fez para salvar um jogador. Tipo a que eu fiz para salvar você quando você tomou 10 de dano na caverna. Ah, tá. Inclusive, essa depois quando eu recebi o dano, que você fala, não sei, acontece assim, assado, eu falei, Janaína, o personagem morreu. Aí eu falei, ele tá falando que não. Eu falei, tá bom. O narrador disse que não, tudo bem. Não, lá os espíritos podem salvar, pelo menos, né? Não, valeu. Vou recompensá-lo em farei o possível. Enfim, forma absurda pra salvar personagem. Deixa eu lembrar. Um personagem do Danilo, que a gente jogando no party, né? Eu não sei como foi. Eu trabalhava, na galera tudo mais nova, procurando trampo, e eu passei a noite jogando com eles na fila do trampo, né? E aí fui trampar. Mas foi assim, ele tinha um personagem que virava azul, descambou a 4 toda, e resolveu atacar justamente o Tony, né? Só que quando os dados não ajudam, né? Ele tinha ali balde de dados para jogar, o Tony jogou o Danilo rolou os dados e tal, o Tony aparou, ia causar muitos danos, uma coisa absurda, e acabou que eu falei pro Tony aqui, pro Danilo, que na realidade ele achou, ele perdeu o personagem aí, todo mundo, sabe aquela situação que todo mundo quer que o personagem seja eliminado, mas você vê assim que você acabou com a vida da pessoa, parece que feriu até o âmago da alma do cara, ele perdeu aquele personagem que era o favorito dele, naquela situação, e para um outro praticamente neófito. Então, pra salvar o personagem em questão na época, eu disse pra ele que ele nem sequer reagiu, né? Ele estava sob efeito de quimerismo e ele atacou ao lado do Tony, né? Ele, na verdade, tinha se vindo nos galhos de uma pequena árvore que estava ali, né? E aí o Tony... Todo mundo olhou assim, ficou aquela situação que todo mundo sabia que ele tinha sido eliminado e eu permiti que ele continuasse com o personagem. Ele pegou a ficha, ele... beleza, então... Então na próxima sessão a gente continua, né? Pô, acontece. Ele falou, gente, o personagem vai sair e tomou um certo rumo o personagem dele, ninguém mais falou, a sessão continuou. Ele não continuou a sessão, mas eu, pela primeira vez que matei um personagem, não rasguei a ficha dele, né? Então o mais absurdo foi isso, porque, tipo assim, os dados ferraram tanto ele e foi mesmo, sabe, a situação em questão. Eu falei, tá bom, você estava sob efeito de quem? De quem? Eu falei, cara, tem um NPC do outro lado da rua, né? Aí falou, por que ninguém viu? Eu falei, ofuscação, né? Então, assim, sabe aquelas... Ninguém acreditou, todo mundo entendeu o que aconteceu e ele conseguiu sair com o personagem dele. Então, acho que o mais absurdo mesmo foi esse. Fora isso, eu tento salvar o jogador dele mesmo, né? Que eu costumo dizer que eu consigo prever 90% do que vai acontecer na sessão e consigo prever 0% do que o jogador vai fazer. Porque às vezes eu falo, esse jogador interpreta assim, ele fala algo, mas não, ele vai para uma linha totalmente oposta. Então, mas salvar mesmo de forma absurda foi essa. Te entendo. Mas normalmente a gente salva eles das merdas que eles fazem, né? Verdade. A gente como mestre, a gente nunca vai colocar uma coisa absurda
Na verdade, eu não coloco nem um desafio difícil, por exemplo. Por exemplo, os vampiros que vocês lutaram ontem. Então, nem as disciplinas eu cheguei a usar. Tipo, Cara, na verdade... Peraí, vamos... eu tenho um personagem em Garou que ele tem a alcunha, o nome tribal de O Intocável, né? Porque a Janaína cai, Danilo cai, e eu, como não sou o primeiro combate, até hoje eu tomei uma agarrada, né? Um único de dano. Mas os vampiros ontem, vamos lá também, meu personagem estava lá salvando os vampiros, os membros da matilha que estavam caídos, eu não cheguei a lutar. Não passei vergonha. Não, você não. Quem passou vergonha é a Lua, que está nos ouvindo aqui, que joga 53 dados e consegue errar uma pessoa que jogou 4. Isso aí é um absurdo. Não exagera. Eu quero o meu fetiche aí nas conversas. Não, mas mesmo com o fetiche você não acertou, teria que acertar. Pô, Lua, cara, você é o mudo da matilha. Tanto que eu coloquei o mais forte pra lutar com você. Aquela mas situação o Cria não é tão forte quanto você. Você é mais forte que o Cria, cara. Não tem nem comparação. Se vocês dois lutarem, você arregaça ele. Pois é. Já se os dois lutarem comigo e eu tiver sucesso na ativação, eles não me acertam porque eles vão estar amaldiçoados com muitos danos, com muitos zoom na parada, né? O chato, justamente do portador da luz, com alguns dons como os que eu coloquei, é isso. Não importa o quão forte o inimigo seja. Se eu tirar um acerto, ele tem 1 na parada dele. Imagina, se tiver 4 acertos, o cara tiver 8 1 na parada de dados adicionados na parada de dados dele, eu não preciso me preocupar em ser acertado. Exatamente isso, então não tem problema nenhum. Bom, gente, algum dos ouvintes aí quer fazer uma pergunta pro Léo? Ninguém, nossa, ignorado. Tô de boa, É porque eu nunca tenho pergunta pra fazer. Como que é? Não, pô, eu sou daquelas pessoas assim, na hora não tem nenhuma pergunta, aí chega depois, pô, sabe aquilo que tu falou lá naquela entrevista lá? Então, tem uma dúvida. Aí ele faz, né, entrevista parte 2. Entendi. Você chegou a jogar com ele já, pelo menos? Como narradora? Não. Jogadora, pelo menos, não? Não, pô, narro há pouquíssimo tempo. Narro há 2 anos. A Dark, ela tá... Entendi. A Dark é uma das jogadoras. Ela entrou agora no server, mas ela é ADM do... Filhos do Fogo? Não, sou ADM do Outcast RPG. Ah, isso, exatamente. Que é um dos sites que nós vamos colocar como parceiros aqui, né, Denis? O Denis é ADM também. Nesse nosso projeto de interação com os outros servers, justamente para conhecer players e ter uma jogabilidade maior, né? Então a Dark é uma das novas parceiras e vou te entregar, ela vai narrar Caçadores Caçados aqui. Ué, não era vampiro? Caralho, legal, velho. Pode ser. Bacana também. Eu acho que o Caçadores seria mais legal, hein? De verdade. Então eu narro de novo. Porque, viu, né, pessoal... Viu que eu falei, Dark? Quando a gente acha alguém que narra Caçadores... Mago! Nós queremos jogar Caçadores. Mago! Eu não gosto de mago. Morte aos Tremor. Morte aos Tremor. Não gosto de mago. Legal. Mago é legal. Bom, só no D&D. Bacana. Eu vou estar saindo aqui, vou tirar o Craig, que eu não sei se ele sai sozinho. Não sai. Eu tô com 9% de bateria, tá quase acabando. Então, antes de o Craig não sair, vou estar encerrando a entrevista aqui. Se alguém quiser deixar um comentário aí sobre o Léo, deixa aí. Se ninguém falar nada, eu vou deixar o meu. O pessoal pode entrar no servidor, procurar o nosso querido narrador Léo, o Assamita, e fazer ele narrar, que ele é bom. E assim nós temos mais campanhas para a mulher dele jogar. Não, sacanagem. Não é nem pros outros, pros outros divertir. Não, é pra mulher dele jogar. Tá certo. Tá vendo o que eu faço? Eu apoio. Bom, então eu vou... Não esqueça de postar no YouTube e nas redes sociais. Se não tiver pelo menos 2 milhões de visualizações, eu vou me fechar. Não, com certeza. Tá ouvindo? Tamo sim.
Então, não, com certeza. Eu vou disponibilizar o link também aqui nessa mesma página aqui do bate-papo, na parte escrita. Quem quiser Bom, acho que ele caiu de novo. ele como um dos... Denis tá cortando. Tá indo e voltando. Eu acho que ele caiu. Agora foi. Estão ouvindo? Agora sim. Entendi. Então, beleza. Eu vou deixar aqui como um dos ADMs, como um dos criadores, junto com o Alan, o meu parecer sobre o Léo, que foi uma das maiores agregações que tivemos aqui. E parabéns, cara. Continua com a gente. Obrigado. Com certeza. Eu fico encabulado só. Às vezes me assusta, né? Eu acho que quando esperam muito assim, eu fico me trava, fico assustado. Mas valeu sim. Eu adoro confraria. Curto muito conhecer novas pessoas, tanto que estou buscando fora da confraria agregar pra gente e nos agregar aos outros. Mas vou estar sempre por aí, com certeza. Lembrando, gente, que o narrador prometeu que eu ganharia um dom novo se cedesse, se eu topasse fazer a primeira entrevista. Opa! Assim é bom, hein? Ganhar um dom novo, hein?